Quando você percebeu que seus pais não o viam como um ser humano? Meus pais me forçaram a dividir um quarto com meu irmão mais velho até os 23 anos, enquanto minha irmã ficou com a suíte principal, porque eles acreditavam que meninos não precisam de privacidade. Meus pais compraram a casa de 5 quartos quando eu tinha 10 anos e imediatamente deram à minha irmã, Maddie, a suíte principal com banheiro próprio e closet. Embora ela tivesse apenas 8 anos, mamãe insistia que Maddie precisava de espaço por causa de sua ansiedade, enquanto papai acreditava que o conforto enfraquecia os homens, pois ele cresceu dormindo no chão em quartéis militares. Eles nos mudaram, Hayden e eu, para o menor quarto, com 2 camas de solteiro encostadas em paredes opostas, convencidos de que estavam formando nosso caráter, da mesma forma que seus próprios pais haviam feito com eles. O arranjo parecia temporário, mas quando me formei na faculdade e comecei meu trabalho em contabilidade, nada havia mudado, exceto que Hayden tinha completado 26 anos e trazia mulheres diferentes para casa toda semana, enquanto eu tentava dormir a 1 metro de distância. Maddie tinha ido para a faculdade, mas sua suíte permaneceu vazia e esperando como um santuário, enquanto o lado de Hayden do nosso quarto compartilhado parecia que uma república de faculdade tinha explodido, com garrafas vazias e roupas sujas por toda parte. Ele trabalhava meio período em uma loja de vapes e passava o resto do tempo vendendo substâncias, usando nossa cômoda compartilhada, transformando nosso quarto em uma porta giratória de estranhos e fumaça. A pior parte era que eu pagava $800 por mês de aluguel aos meus pais, enquanto Hayden não pagava nada porque estava supostamente se encontrando. Eles cobriam o apartamento de $1.200 da faculdade de Maddie, enquanto mantinham o quarto dela como depósito. Quando tentei conversar com ele sobre ter meu próprio quarto, papai riu e disse que homens de verdade não precisam disso, e mamãe apertou o peito como se eu a tivesse ferido pessoalmente ao sugerir que as famílias não deveriam se apoiar durante a fase difícil e prolongada de Hayden, que já durava 8 anos. Tudo começou a desmoronar quando conheci Kylie no trabalho, e namoramos por 3 meses antes de ela concordar em vir à minha casa, o que exigiu que eu limpasse obsessivamente e implorasse a Hayden por privacidade. Ele prometeu ficar fora até a meia-noite, mas trouxe 2 mulheres para casa às 22 horas. Kylie foi embora imediatamente após testemunhar tudo isso. Ela terminou comigo na semana seguinte, explicando que não podia namorar alguém que vivia como um adolescente, o que doeu porque eu não conseguia nem levar minha namorada para casa sem ser humilhado. Eu pensei que minha vida não poderia piorar, mas um dia, Hayden trouxe Kylie para casa e eu podia ouvi-los através das paredes finas como papel, rindo sobre como eu era careta. Depois disso, dormi no meu carro no estacionamento do escritório e apareci para trabalhar com uma aparência tão ruim que meu chefe me chamou de lado para perguntar se eu estava bem, e isso me fez perceber que essa situação de moradia estava destruindo minha vida profissional e a pessoal. Naquele dia, assinei um contrato de aluguel para um apartamento e comecei a planejar minha fuga, empacotando caixas e guardando-as no meu porta-malas, enquanto mudava meu endereço de correspondência para uma caixa postal. Mantive todos os meus documentos importantes no meu carro depois de assinar o contrato, sabendo que poderia precisar deles. Esperei pelo fim de semana da formatura de Maddie, quando todos estariam fora, mas minha mãe notou uma notificação de consulta de crédito em minha conta, já que ela ainda monitorava minhas finanças. Eles me confrontaram durante o jantar, exigindo saber por que eu estava traindo a família dessa maneira. Papai gritou sobre como eu estava abandonando minhas responsabilidades, enquanto mamãe soluçava que eu a estava matando por não apoiar Hayden em suas dificuldades. Então eles me deram um ultimato. Eu poderia ir embora, mas estaria morto para eles, sem exceções. Quando tentei explicar que eu só precisava de privacidade básica e sono para funcionar no meu trabalho, eles me expulsaram e colocaram meus pertences em sacos de lixo no gramado. Eles ainda deixaram um bilhete dizendo que eu poderia voltar quando aprendesse sobre valores familiares. Quando não voltei depois de um dia, meus pais começaram a ligar para o meu local de trabalho para informar que eu estava tendo um colapso mental e precisava de ajuda. Eles quase me fizeram ser demitido, até que forneci a documentação do meu terapeuta sobre a situação de moradia abusiva. Quando perceberam que essa tática não funcionou, apareceram no meu novo apartamento, exigindo entrar porque família não abandona família, mas eu chamei a segurança do prédio. Quando a segurança chegou, eles tentaram me declarar como dependente em seu imposto de renda, forçando-me a contratar um advogado para provar minha independência. A próxima ligação deles veio com um tom muito diferente, porque Maddie havia voltado para casa após a formatura, esperando viver de graça em sua suíte, e trouxe um namorado, que ficava todas as noites por causa de sua ansiedade. Quando meus pais tentaram estabelecer limites, ela usou as próprias palavras deles contra eles, sobre a família se apoiar, e em poucos meses, ela havia assumido o controle, tratando-os como empregados enquanto não contribuía. Eles ligaram, implorando para que eu a fizesse cair em si, soluçando que não podiam arcar com tudo sem o meu aluguel, já que Maddie se recusava a pagar. Quando eles perguntaram se poderiam ficar temporariamente no meu estúdio, eu os lembrei de que homens de verdade não precisam de torres de princesa, e mudei meu número.